segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 ao verso 7. Pretendo me concentrar até metade do verso 7, mas nós leremos ele inteiro e assim temos o contexto melhor. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívios juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Meus irmãos, o capítulo 1, basicamente todo o capítulo 1 dessa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele se concentra no sofrimento ou nas tribulações pelas quais os membros da igreja de Tessalônica vinham passando. A perseguição e as tribulações caracterizaram a igreja de Tessalônica desde o princípio. Os irmãos devem recordar que quando estudamos a primeira carta, no capítulo 1 da primeira carta, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu que com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. E essa passagem deixa claro que logo quando a palavra de Deus foi anunciada na igreja em Tessalônica, e várias pessoas foram conduzidas à fé salvadora em Cristo Jesus, eles receberam a palavra com alegria, mas receberam com alegria em meio a muita tribulação. Desde o início, aqueles irmãos foram afligidos exatamente pela perseguição. Desde o início, eles foram afligidos pela tribulação. O relato do estabelecimento da igreja na cidade de Tessalônica, no livro de Atos, deixa claro como não apenas os apóstolos, mas alguns dos primeiros membros da igreja de Tessalônica realmente foram perseguidos, inclusive pelas autoridades locais. E meus irmãos e irmãs, o sofrimento dos justos é, com muita frequência, motivo de dúvidas e motivos de questionamento para aqueles que passam por essas circunstâncias difíceis na vida. Com muita frequência, os crentes se perguntam por que Deus, sendo justo e sendo Ele todo-poderoso, permite que o seu povo seja injustamente afligido, como injustamente estavam sendo mais e mais afligidos os membros da igreja de Tessalônica. Isso é um problema antigo. Os irmãos sabem que o salmista Asaf se defrontou com ele, no Salmo 73, quando ele contemplava a prosperidade dos ímpios e, ao mesmo tempo, as aflições, as provações, as perseguições e as tribulações dos justos. E não é de estranhar, portanto, meus irmãos, que aqueles que passam por sérias aflições e provações, crentes sinceros, e tribulações na vida, aqui e ali se perguntem
Por que Deus não faz alguma coisa com relação a isso? E, meus irmãos, esses versículos que nós temos diante de nós respondem essa questão dizendo: Deus está fazendo. Deus está exatamente fazendo alguma coisa, muita coisa, quando Ele permite que os ímpios continuem na sua iniquidade e os justos perseverem nos seus sofrimentos e nas suas tribulações. No domingo passado, nós estivemos considerando os versículos 3 e 4 desse capítulo, 2 versículos anteriores, e extraindo daqui algumas lições sobre a gratidão cristã. Os irmãos devem lembrar que estivemos aprendendo a partir desses versículos 3 e 4, onde lemos: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto ou de sorte que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Com base nesses versículos, estivemos aprendendo que a gratidão a Deus é um dever do crente, cumpre-nos dar graças a Deus, que temos como razão da gratidão cristã as manifestações da bondade, da graça, das bênçãos de Deus para com o seu povo, e também que é adequado, que é próprio, que é legítimo, publicamente reconhecermos a bondade, o amor, a graça e as bênçãos de Deus com relação à vida dos nossos irmãos e irmãs. Mas se nos versos 3 e 4 podemos aprender lições sobre a gratidão cristã, nos versos que acabamos de ler, 5 a 7, aprendemos lições sobre o sofrimento cristão. Chamei a atenção dos irmãos para o fato de que não há quase que separação gramatical entre os versos, desde o versículo da porção compreendida entre os versículos 3 e o versículo 12. O apóstolo Paulo vai passando de um assunto para o outro de maneira muito espontânea e muito natural. E é assim que ele passa dessa ação de graças pelas bênçãos de Deus na igreja, nos versículos 3 e 4, para a sua apologia ou defesa da justiça de Deus diante do sofrimento do seu povo, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Na realidade, poderíamos abordar toda essa passagem do versículo 5 até o versículo 10, porque ela é uma unidade. Mas seria difícil nós tratarmos adequadamente de toda essa porção do versículo 5 até o versículo 10 em uma mensagem sem nos estendermos demasiadamente. Por isso é que eu hoje quero me concentrar apenas nos versículos 5 ao versículo 7, porque aqui temos uma unidade também e podemos, como faremos, se Deus permitir, no domingo que vem, tratar de maneira separada a segunda parte do versículo 7 até o final do versículo 10. Apenas mais por questão prática, por causa de tempo, para podermos então considerar melhor essa porção importante, essa porção preciosa da palavra de Deus, que relaciona o sofrimento dos crentes, dos justos, da igreja, com um dos atributos mais importantes de Deus. Todos são a sua justiça. Deus é justo, e Paulo aqui defende a justiça de Deus, ou argumenta em favor
da justiça de Deus, ele discerne a justiça de Deus, mesmo no sofrimento dos justos. Vamos, portanto, meus irmãos e irmãs, considerar apenas esses versículos da palavra do Senhor e daqui, com a graça de Deus, extrair algumas lições sobre as tribulações cristãs, destacando especialmente o significado das tribulações cristãs, os benefícios, ou o benefício presente das tribulações cristãs, bem como as consequências futuras das tribulações cristãs. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para o significado das tribulações cristãs. Observem como inicia o nosso texto. Ele inicia-se no versículo 5, intimamente ligado ao versículo 4, de modo que fica praticamente impossível de compreendê-lo sem o versículo anterior, dizendo: sinal evidente do reto juízo de Deus. A linguagem mesmo no original é solta como aqui. E fica um pouco difícil compreender exatamente a que o apóstolo Paulo está se referindo, quando ele começa no versículo 5 dizendo sinal evidente do reto juízo de Deus, ou manifestação, ou prova concreta, evidente, do reto ou do justo juízo de Deus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que o sofrimento cristão, o sofrimento cristão, ou as tribulações cristãs, elas apontam ou são evidências do juízo de Deus. Como é que nós podemos entender isso? O que é que o apóstolo Paulo se refere aqui? Vamos estudar um pouco esse texto, ele precisa de alguma elucidação para compreendermos melhor. A primeira coisa que nós nos perguntamos quando lemos esse versículo a que o apóstolo Paulo se refere como sinal evidente do reto juízo de Deus? Observem o texto, observem o versículo 4, observem que tanto ele pode estar se referindo às perseguições e tribulações que nós como crentes suportamos, como sinais evidentes do reto juízo de Deus, como também ele pode se referir à constância e fé dos crentes de Tessalônica em todas as perseguições e tribulações que eles estavam suportando. Deixa eu colocar de novo, para que os irmãos tenham tempo de absorver essas informações. Quando nós lemos aqui, versículo 4, a tal ponto de nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas tribulações, perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus. Evidentemente, irmãos e irmãs, que Paulo pode estar aqui se referindo tanto imediatamente ao que vem antes, isto é, às tribulações que a igreja vinha sofrendo, como se essas tribulações de alguma maneira fossem sinal evidente do juízo de Deus, como também ele pode estar se referindo aqui à fidelidade e à perseverança dos crentes em meio ao sofrimento, como sinal evidente do reto juízo de Deus. Sintaticamente, as duas possibilidades são legítimas. E exatamente em virtude disso, e como compreender o que é afinal de contas o apóstolo Paulo quer dizer, é que esse versículo tem sido interpretado, verso 5, de maneira diferente. Em que sentido? O que vem antes, no versículo 4, é sinal evidente do reto juízo de Deus. Alguns entendem que esse texto deve ser entendido e compreendido, interpretado, à luz de passagens bíblicas como Marcos 8, 31, Lucas 24, 26, Atos 14, 22, Romanos 8, 17 em diante. Isto é,
no sentido de que, como nós sabemos bem, à luz da palavra de Deus, o caminho da glória é pavimentado de sofrimento. O Senhor Jesus mesmo deixou isso claro acerca da sua própria vida. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, no versículo 31, nós lemos que então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Era necessário que Cristo sofresse, que Cristo padecesse. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 26, nós lemos: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quando o apóstolo Paulo retornava da sua viagem missionária, nós lemos no capítulo, de uma das suas viagens missionárias, nós lemos no capítulo 14, no versículo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, que ele, fortalecendo as igrejas em que havia já anunciado o Evangelho, o apóstolo Paulo retornou, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Desculpem. E em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, o apóstolo Paulo exclama: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Portanto, meus irmãos e irmãs, a Bíblia claramente ensina a verdade que nós estamos destacando, isto é, o caminho da glória é pavimentado de tribulação. Isso não significa necessariamente tribulação como consequência de pecado, porque o caminho da glória de Cristo foi pavimentado de tribulação e ele jamais experimentou pecado. Há, na realidade, uma associação íntima nos evangelhos e na Bíblia, de um modo geral, entre sofrimento e glória, entre tribulação e reino de Deus. Logo, meus irmãos, o sofrimento presente dos membros da igreja de Tessalônica apontava para a justiça de Deus para com ele, para a glória por vir a ser revelada neles. Outros compreendem esse versículo que nós estamos considerando, especialmente o versículo 5, desse capítulo 1 de Tessalônica, da segunda carta aos Tessalonicenses, como Calvino interpreta, que ele deve ser interpretado no sentido de que as injustiças do tempo presente, elas como que clamam por uma justiça definitiva, por uma justiça cabal, por uma justiça final, por um juízo final, por uma justiça escatológica. Calvino argumenta mais ou menos dessa maneira: quando nós vemos tantos sofrimentos neste mundo, não serem, neste mundo, punidos, porque não é verdade que aqui se faz, aqui se paga. Nem sempre aqui se faz, aqui se paga. Essas injustiças, elas clamam, elas apontam para o fato de que um dia toda injustiça será punida e os injustiçados serão recompensados. E, portanto,
o apóstolo Paulo pode escrever que aquelas injustiças, injustas perseguições que a igreja de Tessalônica vinha sofrendo, elas são evidentes de que um dia haverá um reto juízo de Deus e que manifestará a sua justiça como governador do universo. De fato, meus irmãos, há uma passagem na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 28, onde nós lemos lemos assim, em nada, vou ler desde o final do verso 27, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Aqui o apóstolo Paulo claramente indica, ou deixa claro, que aquilo que para o mundo, as perseguições, as provações, os sofrimentos da igreja, são evidência de perdição, para nós, que vemos as coisas de maneira diferente, que olhamos as coisas por uma perspectiva bíblica, divina, para nós as privações, as provações, os sofrimentos, não sinal de perdição, mas sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque nos foi concedida a graça, não de crer apenas com Cristo, mas a graça de sofrer e de padecer com Cristo. Mas é possível, meus irmãos, que essa passagem seja talvez melhor compreendida, entendendo não como se esse sinal evidente no início do versículo 5 estivesse se referindo diretamente às perseguições e às tribulações, mas como eu disse antes, que ele esteja se referindo a constância da igreja, a perseverança da igreja, a fidelidade daqueles irmãos em meio a tantas perseguições pelas quais eles vinham passando. Eu penso que a maioria dos bons intérpretes, pelo menos daqueles que eu pude considerar e consultar, são inclinados a entender essa passagem dessa maneira, isto é, não apenas os sofrimentos cristãos e as tribulações cristãs apontam para a justiça de Deus, mas a perseverança dos crentes nas tribulações aponta para a justiça de Deus, no sentido de que indicam que Deus está conosco, que Deus está nos guardando, que Deus está nos abençoando, que Ele proporcionou uma armadura, a armadura de Deus, mencionada no capítulo 6 do livro de Efésios, para nos habilitar e nos capacitar a enfrentar principados, potestades, os inimigos do reino de Deus, inimigos de Deus da igreja, e permanecer firmes contra as ciladas do diabo, lançando mão da verdade de Deus, da couraça da justiça, do evangelho da paz, do escudo da fé, da espada do Espírito. É interessante observar que aqui o título não é armadura cristã, mas é a armadura de Deus. E essa é a expressão mesmo utilizada. É a armadura que Deus fornece ao crente, proporciona ao crente, para que ele então possa enfrentar as tribulações, possa enfrentar as aflições, como a igreja de Tessalônica vinha enfrentando, e poder permanecer firme, poder evidenciar a constância e fé, como aqueles irmãos estavam evidenciando, o que levou o apóstolo Paulo não apenas a apresentar a sua gratidão a Deus, expressar a sua gratidão a Deus, mas levou o apóstolo Paulo até exaltar e publicar a fidelidade daqueles irmãos,
como fruto da bondade, da graça e do amor de Deus para com eles. Então, é bem possível e até provável, irmãos, que nós devamos entender esse sinal evidente do reto juízo de Deus como uma referência ao fato de que aqueles irmãos, apesar de perseguidos, apesar de atribulados, apesar de sofrendo, eles continuavam firmes, eles perseveravam firmes, eles continuavam na fé, eles não se rendiam, eles não retrocediam, porque disso Deus não se agrada, e isso era sinal evidente da maneira justa como Deus lidar com eles, que não apenas permitia que eles passassem por tribulações e sofrimento, mas concedia a eles graças e capacidade, e sustentava-os e guardava-os, de modo que eles perseveravam firmes na fé. Mas o fato, irmãos, é que essa passagem nos ensina que, de um modo ou de outro, as tribulações cristãs ou as tribulações cristãs devidamente suportadas e quando nós perseveramos firmes nelas, elas apontam para a maneira justa como Deus lida conosco. Elas ressaltam a justiça de Deus em nos conduzir, em nos guardar, em nos preservar nessa vida, em evitar que os nossos pés tropecem. Isso tudo é graça, é fruto do Espírito Santo, é obra de Deus na nossa vida. E por isso, como vimos domingo passado, o apóstolo Paulo agradece a Deus pela fé e pelo amor daqueles irmãos, porque ele sabia que essas virtudes cristãs, elas na realidade não são nossas, elas vêm de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Mas, meus irmãos, isso sobre o significado do sofrimento cristão, nesse sentido de que eles apontam para a justiça de Deus, mas essa passagem nos ensina também que os sofrimentos ou as tribulações cristãs, elas encerram um benefício presente, elas têm um propósito presente para a vida do crente. Observem que lemos no verso 5, não apenas que elas são sinal evidente do reto juízo de Deus, mas também elas ocorrem para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, Paulo nos ensina aqui que as provações cristãs, os sofrimentos cristãos, as perseguições que nós, como crentes, experimentamos, e sofremos, elas têm esse benefício presente de nos qualificar para o reino de Deus. É exatamente o que Paulo diz aqui. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Para que o crente seja considerado digno de entrar no reino de Deus, a referência aqui é não ao aspecto presente do reino em Cristo, mas a consumação do reino depois dessa era presente, no estabelecimento do reino eterno, quando da segunda vinda do Senhor Jesus em glória, que é o contexto dessas duas cartas, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo está dizendo que os sofrimentos que nós experimentamos, as perseguições, as provações, eles têm esse benefício presente, eles nos qualificam para a glória, eles nos qualificam para o reino de Deus. Por favor, não entendam mal. Isso não significa que nós somos qualificados para o reino de Deus por mérito nosso, como se os sofrimentos em si fossem meritórios, e nós alcançássemos o reino simplesmente porque nós sofremos, como se isso, o reino de Deus fosse uma recompensa meritória que nós alcançamos através dos nossos sofrimentos. Não é verdade. Na realidade, nós alcançamos o reino de Deus por causa dos sofrimentos de Cristo, por causa dos méritos do Senhor Jesus. Os méritos são dele e não nossos. As nossas obras não passam de trapos de imundícia. Elas não nos recomendam, elas não nos autorizam a glória. Nós devemos entender
que os sofrimentos cristãos, quando devidamente enfrentados, eles nos qualificam para o reino, no sentido de que eles são evidência da nossa fé. Eles demonstram a nossa fé, eles apontam para a nossa fé. Como Tiago sempre ressalta, não em contradição com o apóstolo Paulo, quando ele diz que a fé sem obras é morta, não que ele esteja defendendo salvação pelas obras, mas que a fé deve se manifestar em sinais concretos, em evidências concretas. E uma dessas evidências consiste exatamente no fato de experimentarmos as provações, os sofrimentos e as perseguições e permanecermos firmes e constantes na fé em Cristo. Mas também nos qualificam no sentido de que nos preparam para a glória. Nós estamos aqui, num certo sentido, sendo preparados para a glória. E o sofrimento, as tribulações e as perseguições cristãs, elas têm esse papel, esse benefício presente de estar nos preparando para a glória. Eu sei que passar por aflição, no momento, nunca é bom e nenhum de nós quer, ninguém de nós fica puxando a aflição para si, ou gostando de sofrer por sofrer. Mas, meus irmãos, todos nós sabemos como as aflições, as tribulações e as perseguições aperfeiçoam a nossa fé. Elas nos conduzem à palavra de Deus, elas nos tornam ávidos em compreender a vontade de Deus, elas exercitam a nossa paciência, a nossa longanimidade, elas nos fazem depender muito mais de Deus do que quando tudo nos vai bem. E todos nós, como crentes, sabemos muito bem como o sofrimento, as tribulações e as privações, as perseguições exercem esse benefício sobre a nossa fé e nos qualificam e nos preparam e nos tornam crentes mais longânimos, mais maduros, mais pacientes, mais dependentes de Deus, mais firmes na fé. Como nós nos prostramos aos pés de Cristo nos momentos de tribulação e aflição, como não costumamos fazer quando temos saúde, quando tudo nos vai bem, quando ninguém nos persegue. E os irmãos certamente têm experiência disso e sabem, conhecem a realidade daquilo que eu estou falando. Era por isso que o bispo Riley dizia que, com relação a uma dessas formas de tribulação, que é a enfermidade, é uma professora rude, é verdade, mas que ela produz grande bem para o nosso coração e para a nossa alma. E assim é com relação às tribulações e particularmente com relação às perseguições pelas quais Deus permite que o seu povo passe nesse mundo. Elas produzem benefícios presentes, elas nos preparam para a glória, elas apontam, elas demonstram a nossa fé e nos preparam, não meritoriamente, mas no sentido da nossa edificação, do nosso caráter, para viver a vida na glória. E é por isso que o apóstolo Paulo diz isso, que as perseguições, as tribulações que os crentes de Tessalônica estavam suportando com constância e fé, com firmeza, e continuavam a manifestar amor mútuo, e cresciam e abundavam na fé, não apenas apontavam ou significavam, ou demonstravam, ou comprovavam a justiça de Deus, que Deus era justo, mas também elas exerciam esse papel, esse benefício presente de prepará-los para o reino, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, ou em razão do qual, ou por causa do reino de Deus, nós agora, ou muitas vezes, sofremos. Mas a passagem continua, meus irmãos, e o apóstolo Paulo ressalta não apenas
o que nós já estivemos aqui considerando, mas ressalta também que os sofrimentos dos crentes, especialmente as perseguições pelas quais os membros da igreja de Tessalônica estavam passando, também representam consequências futuras, consequências escatológicas, consequências vindouras, quando o Senhor Jesus retornar em glória, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E o apóstolo Paulo esclarece, explica o que ele quer dizer, quando no versículo 6 ele diz: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Eu preciso fazer um esclarecimento acerca da conjunção aqui no início do versículo 6. Na língua, toda língua, de uma língua para outra, cada língua tem suas peculiaridades, nenhuma tradução pode ser perfeita, e é preciso aqui e ali alguns esclarecimentos. Por exemplo, a conjunção grega aqui traduzida por se, eles acrescentaram de fato, para dar essa ideia, não é uma condição de, não representa uma condição de dúvida, mas aquilo que nós chamamos de uma condição de fato. A ideia deve ser entendida aqui como, por exemplo, quando nós dizemos, se Deus é fiel, nós devemos ser fiéis também. Ora, não há nenhuma dúvida que Deus é fiel. Quando nós dizemos se Deus é fiel, nós queremos dizer se, como de fato Deus é fiel, nós também devemos ser fiéis. Ou, visto que Deus é fiel, nós também devemos ser fiéis. Essa é a ideia que a conjunção aqui original transmite. Portanto, se, como de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, ou então, visto que é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, é nesse sentido que nós devemos ler o texto. Isto é, o apóstolo Paulo está aqui assumindo como fato essa verdade cristã. É justo para com Deus, não há dúvida quanto a isso. É justo para com Deus retribuir e manifestar justiça, retribuindo com tribulação aqueles que atribulavam a igreja de Tessalônica e retribuir ou remunerar ou recompensar com alívio aqueles que estavam sendo atribulados. Pois é justo, pois de fato é justo, ou visto que é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Paulo aqui se associa na tribulação daqueles irmãos, que ele também vinha sendo atribulado, e na realidade aqui ele chama atenção para essas consequências futuras das tribulações e perseguições e sofrimentos dos crentes, com base nessa verdade com relação ao juízo de Deus. É justo para com Deus que ele manifeste a sua justiça retributiva, isto é, que ele retribua a iniquidade, que aqueles que praticam o mal venham a experimentar o mal, que aqueles que causam sofrimento experimentem o sofrimento, e que aqueles que são injustiçados experimentem alívio, ou, como em outras passagens bíblicas, a ideia de descanso eterno. Evidentemente que o apóstolo Paulo se refere aqui à condenação eterna que aguarda os ímpios, no caso específico aqui, aqueles que perseguiam a igreja de Cristo, e o descanso eterno, a vida eterna, para aqueles que vinham sendo atribulados e perseguidos na igreja de Tessalônica. É verdade que modernamente as pessoas não gostam dessa ideia, olho por olho, dente por dente, juízo por juízo, vida por vida, mas isso é manifestação
do juízo de Deus, da justiça de Deus. E o livro de Apocalipse explode em gozo e alegria quando a justiça de Deus é manifestada nos céus, quando ele retornar e a sua justiça for manifestada com a destruição de Babilônia e quando aqueles que perseguem a igreja experimentarem o seu justo, a punição eterna, a condenação eterna. Portanto, meus irmãos, essa passagem contém lições preciosas sobre a justiça de Deus. Ela mostra que sobre os sofrimentos dos crentes e em relação à justiça de Deus. Ela mostra que os sofrimentos dos crentes, ou melhor colocando, a perseverança dos crentes em meio ao sofrimento, aponta para a justiça de Deus. Deus é com o seu povo, guarda, faz com que eles perseverem nesse caminho de justiça. Também produz benefícios presentes, porque nos qualificam para o reino, tanto em termos de evidência, como em termos de desenvolvimento do caráter cristão, como também encerra consequências futuras, seja para aqueles que perseguem a igreja, seja com relação àqueles que vêm sendo perseguidos. Eu quero apenas concluir extraindo daqui, ou ressaltando daqui, algumas lições que, com a graça de Deus, podemos levar e aplicar à nossa vida, para o nosso crescimento e a nossa edificação. E a primeira lição que eu quero ressaltar, meus irmãos, é que é preciso conhecimento e discernimento espirituais, para que, como o apóstolo Paulo aqui, tenhamos a capacidade de ver a justiça de Deus no meio da injustiça humana. No meio da injustiça humana. Quando só alguém que leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, à revelação da vontade de Deus, pode ver aqueles irmãos sofrendo perseguição ali na igreja de Tessalônica e diz: isso aqui não está apontando injustiça de Deus, como as pessoas querem sugerir muitas vezes. Isso está apontando a justiça de Deus, porque nós vemos não superficialmente, mas nós vemos no fundo, por detrás, e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele nos guarda, e que é Ele quem nos faz perseverar em meio às tribulações e aos sofrimentos pelos quais passamos nessa vida. Deus nos dê graça, irmão, no sentido de podermos olhar além apenas das aparências. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Não precisamos pensar por que Deus não faz alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa, sim. Ele está preparando o seu povo em meio ao sofrimento. Ele está nos qualificando para a glória. Ele está nos guardando e mostrando como Ele é fiel e justo para nos preservar em meio às tribulações, aflições e lutas, provações e perseguições na vida. Esse texto nos ensina também, meus irmãos, que Deus é o vingador e não nós, como o apóstolo Paulo ressalta também na sua carta aos Romanos. A Deus compete a vingança. Se por um lado as pessoas não gostam de falar de um Deus vingador, de um Deus justiceiro, como a Bíblia apresenta ao Senhor, esquecem que essa realidade, essa confiança na justiça retributiva de Deus, nos leva a descansar em Deus e a não retaliação. Quem de nós, quando injustiçado, não tem vontade de retaliar? E especialmente quando perseguidos, quando passamos por perseguições graves, e conosco e com pessoas, gente queridas, quem de nós não pensa em fazer justiça com a nossa própria mão? E nós somos aqui exortados no sentido de que não, isso não nos cabe. Quando nós cremos na justiça retributiva de Deus, nós descansamos. Deus é o vingador e Ele fará a justiça, e Ele fará da melhor maneira possível. Portanto,
posso, nesse sentido, descansar em Deus e esperar na sua justiça, tanto em nos dar alívio, seja aqui ou no mundo vindouro, seja no sentido de retribuir com tribulação, aqui ou no mundo vindouro, aqueles que nos causam tribulação. Colocamos nas mãos de Deus, descansamos de Deus, na certeza de que Ele, como o apóstolo Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 29, no versículo 19, Ele é o vingador. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas essa passagem nos ensina também, meus irmãos, que o sofrimento é parte integrante e parte importante da vida cristã. Ele tem esses benefícios que nós estivemos considerando. É preciso que nós passemos por ele, nós somos aperfeiçoados por ele, nós crescemos com ele, nós amadurecemos com os sofrimentos, de tal maneira que, sem dúvida nenhuma, à luz das passagens bíblicas, do ensino bíblico, podemos dizer que o caminho da glória é sim pavimentado por tribulação, sofrimento e perseguição. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sofrimento e glória, tribulação e reino estão ligados, inseparavelmente ligados nas Escrituras, e nos foi concedida a graça, vejam só, não apenas de crermos em Cristo, mas também de padecermos com Ele, para que experimentemos a glória juntamente com o Senhor. Essa passagem, irmãos, contém advertência para aqueles que se levantam contra o povo de Deus e que causam tribulações e sofrimentos e perseguem a igreja de Cristo. Esses devem ter cuidado, porque serão, por sua vez, atribulados quando o Senhor Jesus retornar em glória. Se não aqui, certamente as injustiças clamam pela justiça de Deus, que se não manifesta aqui, será finalmente, cabalmente e plenamente manifestada quando Ele se manifestar com os anjos do seu poder. E por outro lado, temos aqui um encorajamento enorme para a igreja do Senhor Jesus. Que bênção, meus irmãos e irmãs, que privilégio saber que ainda que Deus permita que nessa vida e nesse mundo nós passemos por aflições e tribulações, ainda resta um descanso para o povo de Deus. O povo de Deus ainda aguarda novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. O povo de Deus, a igreja, ainda que sofra aqui, ainda que passe por tribulações aqui, por provações e perseguições aqui, ela aguarda o alívio prometido quando o Senhor Jesus retornar em glória. Isso é um descanso para nós, um alívio para nós, uma esperança para nós. Todo o sofrimento do tempo presente, ele cessará, essa é a ideia do texto, ele passará para o povo de Deus, quando o Senhor Jesus retornar em glória com os anjos do seu poder. Eu quero apenas concluir, irmãos, chamando a atenção para a abordagem do apóstolo Paulo nessa passagem, em comparação com a passagem que nós estivemos considerando aqui no domingo passado. No domingo passado, com base nos versículos 3 e 4, aonde consideramos aquelas lições sobre a gratidão cristã, nós vimos como, ao invés do apóstolo Paulo inchar a igreja, exaltando as suas virtudes como se fossem virtudes da igreja, ele nos ensina como sermos gratos, a expressarmos a nossa gratidão pelas virtudes da igreja, agradecendo a Deus, reconhecendo que elas são dom de Deus. E na verdade aqui ele faz coisa semelhante. Se nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, ao invés de exaltar a igreja,
agradece a Deus pelas bênçãos da igreja, aqui, ele novamente, ao invés de se queixar pelos sofrimentos da igreja, ele exalta a justiça de Deus em meio, ou ao constatar, a perseverança daqueles irmãos em meio à tribulação e ao sofrimento. Com isso eu quero ressaltar que como a visão cristã é diferente, a visão bíblica é diferente. Nós nem deixamos de reconhecer as virtudes nos irmãos, nas pessoas, nem exaltamos essas virtudes de maneira inadequada, insuflando ou inchando o ego dessas pessoas. Nós fazemos isso reconhecendo que é dom de Deus e com gratidão a Deus que havia abençoado e havia considerado, proporcionado àqueles irmãos a fidelidade, o amor e a perseverança e a constância. E por outro lado, ao invés do apóstolo Paulo perguntar por que Deus não faz alguma coisa, ele percebe, ele está fazendo, é exatamente o que ele está fazendo. Quando ele nos permite sofrer, ele nos prepara, ele nos qualifica, ele manifesta a sua justiça. E quando ele permite que os ímpios prosperem e continuem nas suas tribulações e nas suas iniquidades, ele está como que dando tempo aos amorreus para que se complete a soma das suas iniquidades, para que depois eles recebam então a retribuição, como retribuição, a tribulação e a condenação eterna pelas tribulações e pelas perseguições que eles causam à igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça de olhar tanto as virtudes dos irmãos pela perspectiva correta, que de modo que isso nos conduz a Deus em gratidão, nos conduza a Deus em gratidão, e também Deus nos dê a graça de olhar para o sofrimento dos irmãos pela perspectiva correta, e ao invés de torná-los mais para baixo ainda, e equivocadamente induzi-los a uma reação inadequada e a questionar a justiça de Deus e a não perceberem a justiça de Deus em ação na vida deles e preparando-os para a glória de maneira indevida, porque não merecemos nisso. Deus nos dê a graça de procedermos como o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Vendo nas injustiças dos nossos irmãos e nas nossas, vendo nas perseguições que sofremos, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejamos considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, agora estamos sofrendo. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.